Oi, como esse vídeo é destinado a todos os públicos, a proposta não é se você acredita ou não. A questão da crença é pessoal. A proposta é apenas discutir o conteúdo do texto bíblico sobre o assunto. Em Salmo 147, verso 1 é dito: Louvem a Deus, pois é bom cantar louvores para o nosso Deus, pois é agradável e digno o louvor. No texto hebraico dessa passagem, louvem é a palavra halal. Cantar louvores é a palavra zamar. E louvor é a palavra tehillah. Segundo a concordância de James Strong, a palavra hebraica zamar tem o sentido de cantar ou tocar instrumentos musicais. A palavra hebraica tehillah vem de halal, a qual tem o sentido de brilhar. As duas são traduzidas como louvor e louvar, que na Vulgata Latina, que é uma tradução antiga da Bíblia para o latim, encontramos o verbo laudare, que tem o sentido de elogiar. Ou seja, louvar tem o sentido de elogiar. Mas como louvar a Deus? Em Salmo 39, verso 30, em Salmo 149, verso 3 e em Salmo 150, verso 4, fala-se sobre louvar, que em hebraico é a palavra halal. Essas passagens falam sobre louvar a Deus, ou seja, elogiar a Deus com cânticos, com instrumentos musicais e com danças. Mas entende-se que é possível louvar a Deus, ou seja, elogiar a Deus, sem precisar cantar, sem precisar tocar instrumentos musicais e sem precisar dançar. Observe que a mulher virtuosa, ou seja, a mulher excelente, foi louvada pelo marido e pelos seus filhos. Ou seja, essa mulher foi louvada, que no hebraico é halal, e que na Septuaginta, que é uma tradução antiga do Antigo Testamento do hebraico para o grego, a palavra grega utilizada nessa passagem é ainel. Observe que o apóstolo Paulo louvou os irmãos em Corinto em uma determinada ocasião. A palavra grega utilizada aí é epainel, uma variante de ainel. Reflexão. Quando a mulher virtuosa foi louvada pelos seus filhos e marido, será que os filhos e o marido dela cantaram e dançaram para ela? Quando o apóstolo Paulo louvou os irmãos em Corinto, será que o apóstolo Paulo cantou ou dançou para os irmãos em Corinto? Entende-se que não, ou seja, entende-se que se trata de louvor sem música, sem dança. É por isso que se entende que é possível louvar a Deus, ou seja, elogiar a Deus em pensamento, ou seja, sem precisar cantar, sem precisar tocar instrumentos musicais, sem precisar dançar. Entende-se que um mudo de nascença não conhece nenhuma canção na mente, não conhece nenhum som de palavras, mas pode louvar a Deus, ou seja, pode elogiar a Deus em pensamento, sem palavras na boca, sem sons de palavras na mente. Veja que em 1 Coríntios 14, versos 16 e 17 é dito: Eu orarei com o espírito, eu orarei também com a mente. Eu cantarei com o espírito, eu cantarei também com a mente. Se você elogiar com o espírito, veja que em Mateus 15, verso 8, fala sobre pessoas que honram a Deus com a boca, mas que não honram no coração. Ou seja, de forma inversa, vemos que é possível honrar a Deus com o coração, ou seja, interiormente, sem externar com a boca. Sacrifício de louvor. Em Hebreus 13, verso 15, é dito que devemos oferecer a Deus sacrifício de louvor. Mas o que seria sacrifício de louvor? No texto grego dessa passagem, a expressão sacrifício de louvor é thesian ainesios. No Novo Testamento, essa expressão aparece apenas uma vez, somente em Hebreus 13, verso 15. Essa expressão também aparece duas vezes na Septuaginta, que, conforme dito antes, é uma tradução antiga do Antigo Testamento do hebraico para o grego. No Antigo Testamento hebraico, a expressão utilizada é zevar todah, que literalmente significa sacrifício de gratidão, e aparece em Levítico 7, verso 13, e também em Salmo 107, verso 22. Na Septuaginta é Salmo 106, verso 22. É devido a isso que se entende que o sacrifício de louvor mencionado em Hebreus 13, verso 15, se refere ao sacrifício de gratidão. Nós vemos uma explicação parecida no comentário da Bíblia de Estudo de Genebra sobre Hebreus 13, verso 15. Perceba que louvar a Deus, ou seja, elogiar a Deus, está relacionado com a gratidão. No Antigo Testamento, o israelita deveria oferecer a Deus sacrifícios de gratidão, a fim de agradecer a Deus por algum livramento. O sacrifício de gratidão era um animal, o qual deveria ser comido no dia em que fosse sacrificado.
Em Salmos, vemos que a gratidão por si só é considerada como um sacrifício. Reflexão filosófica. Os animais carnívoros se alimentam apenas de carne. Os seres humanos são onívoros, ou seja, podem se alimentar de carne e de plantas. Na natureza, vemos que para que alguns seres vivam, é necessário que outros animais e plantas morram, para que outros vivam. Encham-se do Espírito. Em Efésios 5, verso 18, há uma ordem para sermos cheios do Espírito. E os versos seguintes, 19, 20 e 21, explicam como fazer isso. E com a ajuda do contexto anterior, podemos entender isso melhor. O verso 21 mostra que devemos ser humildes. E o verso 20 mostra que devemos ter gratidão. Talvez haja alguma dificuldade em entender a explicação do verso 19, no qual o apóstolo Paulo diz: as pessoas que falem entre si com salmos, com hinos e canções espirituais, cantando e tocando ao Senhor. Ou seja, é fácil entender que ser humilde e ter gratidão contribua para sermos cheios do Espírito. Mas por que será que cantar também contribuiria para sermos cheios do Espírito? Como entender isso? O contexto anterior ajuda a entender isso. Perceba que o contexto anterior mostra pessoas externando falas ruins, tais como mentiras, palavras podres, gritarias, conversas tolas e piadas maldosas. Perceba que, em oposição a essas falas ruins, é que o apóstolo Paulo orienta as pessoas a falarem entre si com salmos, hinos e canções espirituais. Entende-se que o ponto-chave é que é melhor externar canções construtivas e edificantes do que externar mentiras, palavras podres, gritarias, conversas tolas e piadas maldosas. Outro ponto a considerar é que, embora o apóstolo Paulo tenha explicitamente falado sobre salmos, hinos e canções, entende-se que a ideia principal está implícita. Ou seja, a ideia principal é a intenção e o conteúdo daquilo que externamos, daquilo que falamos. Não as notas musicais em si, pois a diferença básica entre falar e cantar são as notas musicais. Reflexão. Será que se nós não utilizarmos as notas musicais, a intenção e o conteúdo daquilo que falamos perderiam o valor? Entende-se que não. Provavelmente a questão do cantar ficou explícita porque, nos povos em que muitas pessoas não sabiam ler nem escrever, uma forma de memorizar o que era ensinado era por meio da música, era cantando. Reflexão. Hinos e canções possuem notas musicais e ritmo. Uma coisa importante a notar é que a Bíblia não define ritmo. Qual ritmo você prefere? Valsa, marcha, rock, samba, jazz, reggae, forró, blues? Considerando que cânticos espirituais sejam cânticos com letras bíblicas, reflita. Cantares 7, versos de 1 a 3. Se aplicaria a esse contexto? É um trecho muito bonito, mas eu acho que não. E Juízes 19, verso de 22 a 30, se aplicaria a esse contexto? Eu entendo que não. E Salmo 149, verso 3 e Salmo 150, verso 4, se aplicariam a esse contexto? Eu penso que sim. E o Salmo 137, versos 8 e 9, e o Salmo 3, verso 7, se aplicariam a esse contexto? Eu entendo que não. Leia essas passagens e responda qual o seu entendimento. Cantar, tocar instrumentos musicais e dançar são mandamentos? Eu entendo que não. Embora esses verbos estejam no formato imperativo, isso não significa necessariamente que sejam mandamentos. Assim como aquela passagem que diz, cumprimente-se com beijo, santo. Ou seja, isso não significa que seja mandamento ter que cumprimentar as pessoas com beijo. Eu entendo que cantar, tocar instrumentos musicais e dançar é um convite do salmista. Se fosse mandamento, isso significaria que todos nós teríamos que dançar e tocar algum instrumento musical. Pergunta: você dança? Você toca algum instrumento musical? Você sempre beija alguém ao cumprimentar? Qual o seu entendimento sobre isso? Falando sobre mandamentos, de acordo com o Novo Testamento, os israelitas estavam debaixo da lei de Deus referente à antiga aliança até Cristo, mais precisamente até a morte de Cristo. Com a morte de Cristo, estamos debaixo da lei de Deus referente à nova aliança. Entende-se a lei de Cristo. Ao lermos o Novo Testamento, percebe-se que muitos mandamentos da lei de Deus referente à antiga aliança não são mais exigidos na nova aliança. Por exemplo, em Hebreus é dito que a lei mudou e que o sacerdócio não é mais levítico. Em Gálatas é dito que a lei foi um pedagogo até Cristo. Com a vinda de Cristo, mais precisamente com sua morte,
Não estamos mais debaixo do pedagogo. Em Atos é dito que no concílio de Jerusalém foi decidido que aos gentios, ou seja, aos não descendentes dos israelitas, seria exigido nada mais, apenas o necessário: abster-se da comida sacrificada a ídolos, do sangue, da carne estrangulada e do pecado sexual. Percebe-se que alguns mandamentos foram repetidos, tais como honrar pai e mãe, não roubar, não dar falso testemunho, não cobiçar, não idolatrar, etc. Para mais detalhes, assista ao meu vídeo Lei de Deus, os mandamentos da Bíblia. Deus habita em meio aos louvores. Embora em Salmo 22, verso 3 seja dito que Deus habita em meio aos louvores, conforme visto antes, entende-se que louvor não significa cantar, tocar ou dançar, mas sim significa elogiar, mas tem que ser um elogio com amor sincero. Ou seja, embora possamos louvar a Deus, isto é, elogiar a Deus com cânticos, com instrumentos musicais e com danças, tais atos precisam ser validados com a prática do sincero amor ao próximo, pois sem sincero amor, nada tem valor. Sem amor sincero, cantar, tocar instrumentos e dançar para Deus seriam equivalentes a honrar a Deus da boca para fora. Seria como uma embalagem bela, um sepulcro caiado, pintado de cal, com um conteúdo feio, restos mortais. Veja que sobre o reino de Israel, Deus disse: afaste de mim o barulho de suas canções, e a música de seus instrumentos eu não ouvirei. Veja que sobre a cidade onde Davi acampou, a qual se refere à fortaleza de Sião, em Jerusalém, Deus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus, sobre alguns religiosos de Jerusalém, disse o mesmo. Veja que sobre o reino de Judá, Deus os compara a Sodoma e Gomorra, dizendo: a minha alma detesta suas reuniões. Quando vocês estendem as mãos, eu escondo os meus olhos. Mesmo que vocês multipliquem a oração, eu não ouvirei. Sobre a diferença entre louvar e glorificar, assista ao meu vídeo Glória, Glorificar, Como Glorificar a Deus. Caso você queira esse meu estudo por escrito, acesse o meu site www.adorar.comunidades.net. No meu site você também encontrará uma página que contém os links de outros sites, para você conferir o texto da Bíblia em hebraico, em grego e em latim. E também encontrará o link da concordância de James Strong. Caso você prefira, você também pode comprar Bíblias acadêmicas em hebraico, em grego e em latim. Eu também tenho um canal com a minha esposa. O canal se chama Zé e Li, o Casal 21, onde falamos sobre vários assuntos. Assista aos vídeos. Muito obrigado.